Graças a Deus. Amados, vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite com o pastor Antônio Calzone. E nós com certeza receberemos do céu a mensagem que o Senhor reservou a cada um de nós. Vamos receber o servo de Deus com um bom grado e de boa vontade, como sempre pedimos a todos, com os corações abertos, recebamos a palavra de Deus para a nossa vida. Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, que nos dá esta oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Bittencourt. Sempre foi uma referência para o meu ministério. Eu louvo a Deus pela vida dele, da sua família, dos nossos pastores. Meu filho que está me acompanhando ali, e a nossa irmã Gilda, né, que também é conhecida aqui. Nós estamos numa campanha de oração lá na minha casa, essa semana, e eu fugi da oração para vir para cá, né? Mas estou até com vergonha de pregar aqui, porque eu trouxe uma palavra muito simples, né? No meio de pessoas tão sábias, como é o Ministério de Utinga, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Texto muito conhecido, muito pregado, mas eu creio que Deus tem algo a falar conosco. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Capítulo 5. Eu vou ler somente o versículo 36. Ou melhor, eu vou ler somente o 39. E se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nós estaremos aqui pontuando algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Versículo 39 diz assim: E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Amém? Olha para o seu irmão do lado, fala para ele, seu irmão, não tá morto, só está dormindo só. Amém? Seu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por este privilégio, esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos, no nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui, e queremos ouvir a Tua voz mais um pouco. Senhor, meu Pai, envia a Tua palavra. O Senhor sabe que eu não temos nada se o Senhor não nos der do alto. Envia a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco, que glorifica o Teu nome. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Pai, estende a Tua mão poderosa sobre nós que estamos aqui, aqueles que estão longe, nos assistindo, Pai, que serão alcançados ainda por esta palavra poderosa, que é a Tua palavra, é o que pedimos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Irmãos, o texto glorioso, e esse texto começa aqui, falando no versículo 22, a respeito de um homem chamado Jairo, né? Todos já ouviram pregações sobre esse texto, mas esse texto, desde que o pastor Bittencourt me convidou para trazer essa palavra, uma palavra aqui, eu estive orando, e o Senhor colocou esse texto, e foi esse texto que ficou. E eu quero aqui falar a respeito deste episódio, onde este homem Jairo, que o que nós sabemos dele, é que ele era um príncipe, né? Ele era príncipe de uma sinagoga. Ele era um homem que fazia parte de um grupo que odiava Jesus, que normalmente
rejeitava Jesus. Eles tinham, com certeza, muitos daqueles que rejeitavam, que odiavam Jesus, faziam parte dos amigos de Jairo. E era um homem importante, era um homem que tinha condições financeiras, que fazia parte de um sistema religioso importante. E é interessante como que Deus, Ele trabalha, não é? Quando Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, Ele tem uma maneira de trabalhar na vida de cada um de nós, não é? O texto vai dizer que este homem tem algo que é muito importante para a vida dele, mais importante do que qualquer outra coisa, que é uma filha de 12 anos. E esta filha agora, ela fica doente. E este homem, ele não, o texto não fala, mas eu tenho comigo que ele não poupou despesas, mas nem a sua religião, nem a sua condição financeira foi capaz de resolver o problema dessa menina. E este homem, eu não sei se ele chegou a estar junto com aqueles que debatiam contra Jesus, que tentavam pegar Jesus em alguma contradição, aqueles que perseguiam Jesus pelas coisas que ele fazia. Não sei se ele estava junto com eles. Eu sei que ele conhecia Jesus daquilo que ele ouvia dizer, pelo menos daquilo que Jesus operou no meio do povo. E diante de uma situação onde o Senhor colocou este homem, ele foi obrigado a recorrer à pessoa de Cristo. Isto é maravilhoso, porque o Senhor, às vezes, Ele precisa, não é? Ele precisa nos corrigir de alguma maneira, Ele precisa nos apertar de alguma maneira, para que nós possamos compreender, para que nós possamos dar ouvidos, não é? Muitas vezes o Senhor nos permite situações difíceis, situações complicadas, situações muito complicadas, não é? E eu não quero entrar aqui em detalhes, mas todos compreendem aquilo que Deus está falando conosco. Deus às vezes nos permite alguns cativeiros, alguns desertos, algumas dificuldades, porque Ele quer nos fazer entrar pelo caminho da sua palavra. Ele quer nos fazer compreender qual é o seu propósito. E às vezes nós estamos ouvindo, mas como diz lá em Timóteo, às vezes nós não permitimos que esta palavra entre ao nosso coração, né? 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso, aqueles que estão aprendendo, mas não se deixam realmente ser levados por esta palavra, não deixa que esta palavra realmente venha tomar conta da sua vida. Jesus disse que aquele que ouve a palavra, mas ele não coloca esta palavra em prática, é como alguém que coloca a sua casa sobre a areia. Nós precisamos ouvir a palavra, mas precisamos tentar colocar todos os dias esta palavra em prática. Tentamos colocar esta palavra no nosso coração. A palavra tem que realmente fazer parte da nossa vida. Nós precisamos caminhar sobre esta palavra. A Bíblia diz que luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Então, o Senhor às vezes nos faz entrar por um caminho estreito, para que nós possamos nos dobrar à sua vontade. E isto é bom, porque quando Deus corrige, a Bíblia diz que um pai corrige o filho, porque ele o ama. E se ele está sem correção, é porque ele não é filho, não é? Então, Deus nos corrige porque nos ama. A pior coisa não é ser corrigido. A pior coisa não é passar pela dificuldade. A pior coisa é quando Deus, Ele não nos corrige. A pior coisa é quando Deus nos deixa
ao nosso bel prazer. A pior coisa é quando nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor, quando nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus, quando nós não temos mais o desejo que havia no coração do salmista, quando ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos, para a sua casa. Ele estava alegre quando alguém convidou para estar na casa. Ele estava alegre por poder estar na presença de Deus. Quando nós não temos mais este desejo no nosso coração, quando nós não temos mais esta percepção, esta sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito de Deus, então isto é preocupante. No capítulo 12 do livro de Lucas, fala a respeito de um homem que sai diante da sua herdade e vê a sua colheita dando muitos frutos, e ele diz: quantos frutos, que coisa linda, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, derribarei os meus celeiros, farei outros maiores, guardarei os meus bens em depósito, e direi para a minha alma: bebe, folga, regala-te. E Deus fala lá do alto, no versículo 20, se não me falha a memória, ou 21, louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Porque onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Um homem que sai, e nós vemos que ele está vivendo de forma tranquila, ele está vivendo de forma regalada, mas como o pastor Arthur já disse aqui, ele esqueceu que ele não tem nada, que tudo é de Deus. Guardarei os meus bens nos meus celeiros, direi à minha alma. Ele esqueceu que a terra é do Senhor e tudo que está na terra pertence ao Senhor. Você não tem nada, o Senhor só entrega você para ser mordomo, administrador daquilo que Ele concede à tua mão, para que você cuide, para que você faça prosperar. Nós não temos nada, o Senhor é que pertence toda a terra, e tudo aquilo que está na terra pertence ao Senhor. Ele esqueceu que nada pertencia a Ele. Eu vou guardar, derribarei, farei, amanhã eu farei isso, amanhã, quando o Tiago diz que nós não podemos dizer amanhã farei isto ou farei aquilo, mas se o Senhor permitir, se nós estivermos vivos, então faremos isso ou faremos aquilo. O futuro não pertence a nenhum de nós, nós não temos nada. Um homem que está vivendo, achando que ele está podendo fazer o que ele quiser, mas na verdade um homem que diz, que olha para dentro de si e diz, para a sua alma, descansa. Ou seja, ele tinha uma alma cansada. Bebe, alma sedenta. Come, alma faminta. Sem Jesus, nós não temos coisa nenhuma. E Jairo, ele consegue compreender através desta dificuldade que o Senhor coloca sobre a sua vida, tocando em algo que é tão precioso. Ele consegue entender a importância de chamar a Jesus para dentro da sua vida, para estar, como foi lido aqui no começo, sobre esta pedra, sobre esta rocha que é mais alta do que nós. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Oh glória, que coisa tremenda, irmãos. E é interessante porque este homem, ele é, como eu já disse, um homem que, segundo aí algum comentário a respeito da sua vida, que a Bíblia fala muito pouco a respeito de Jairo, principalmente depois deste evento, ele não aparece mais na Bíblia, mas nós vemos que, independente de ser importante, ou ser grande, ou fazer parte aí de um principado, ele tomou uma postura que são de poucos. Quando ele chega até Jesus, ele, diante de todos, o Cristo diz, o texto no versículo 23,
diz aqui que versículo 22, diz que ele vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Com certeza todos os fariseus amigos dele reprovariam isso, mas ele não se importou. Ele não se importou porque estava em jogo algo que era muito importante para a vida dele. Então quando ele viu a Jesus, e ele viu, acredito eu que ele já tinha procurado em algumas outras fontes, mas não existe nenhuma outra fonte, não existe nenhum outro poço que possa ter esta água viva, somente Jesus Cristo é a resposta. E ele, quando viu que a sua esperança só podia ser naquele que estava ali, ele prostrou-se diante de todos, diante do Senhor Jesus Cristo, ele prostrou-se aos seus pés e o adorou. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Como eu aprendi com o pastor Bittencourt, humildade e canja de galinha não faz mal para ninguém, não é? Diferente daquele Ramão leproso, que tinha tanta necessidade de ser curado, mas a Bíblia diz que ele vai no caminho criando a maneira como ele vai ser, como que vai acontecer o milagre na vida dele. A gente às vezes faz isso, né? A gente já vai imaginando de que forma que Deus vai operar. Se Deus usa um vaso, diz, vou te arrumar um emprego, ele já pensa num amigo dele que trabalha lá na Volkswagen, e ele vai conversar com ele, e Jesus não precisa de nenhum amigo que trabalha na Volkswagen, Jesus não precisa de ajuda. Jesus Cristo, ele é dono de todas as coisas, ele é dono da Volkswagen, ele é dono da Ford, ele é dono de tudo que está no mundo. Ele abre a porta e ele fecha a porta, ele faz o que ele quer, porque é ele que tem a chave, é ele que tem o poder, é ele que é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E ele vai lá no caminho e vem na sua mente, dizendo, certamente que eu vou chegar, e o profeta vai descer, vai colocar a mão na minha cabeça e vai me curar. E o profeta nem desce para atender ele. E o texto diz que ele se indigna, não é? Se indignou. Eu sou o Naamã, sentava à direita do rei. Será que ele não sabe com quem que ele está falando? Que coisa tremenda isso, né? O orgulho é um negocinho que nos impede que aquele que é criador tenha poder sobre a criatura. O orgulho, diz Spurgeon, que é a galinha que choca todos os outros pecados. O orgulho foi o que derrubou o Satanás lá do céu, não é? O orgulho vai lá e desce, mergulha 7 vezes, e você vai ser curado. E ele não queria ir, não, ele ficou bravo. Graças a Deus que tinha um crente lá no meio deles, irmão. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você anda, viu, irmão? Que o Salomão disse que a gente tem que andar com o sábio. E o Paulo disse, toma cuidado com as más conversações, corrompe os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Né? Toma cuidado, porque ali, graças a Deus, do meio ali, tinha um crente ali. Falou, Senhor, se você tivesse pedido alguma coisa difícil. Eu conheço uma pessoa que ela passava fome, mas ela comprava lá alguns negócios ali, umas velas coloridas, umas coisas, para fazer um despacho. E ela não faltava com aqueles despachos, aqueles trabalhos dela, para rogar um Deus que não pode salvar. E o que Jesus está pedindo? Somente para você descer nas águas. A única coisa que Ele pede para você, mergulha nas águas. Coisa tremenda, tremenda. Como que o orgulho nos impede às vezes de receber a nossa vitória. Aquele Nabucodonosor, não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória. E Deus
colocou ele lá do lado de fora. Fala para o seu irmão, fala para o irmão do lado de fora. Meu, sabe onde é o lugar de orgulhoso? É lá do lado de fora, tomando garoa e comendo capim. Aqui é lugar de alguém que coloca a sua vida diante de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que até que o tempo certo Ele vos exalte, porque Ele tem cuidado de vós. Aquele que se humilha alcança a misericórdia de Deus, mas aquele que se exalta, Deus não ouve a sua oração. Este homem se prostrou, ele não ligou para nada, ele não ligou para nenhuma ética, para nenhum protocolo, ele se prostrou diante daquele reconhecer, porque a gente só se prostra diante de alguém que é rei, alguém que é grande, alguém que nós reconhecemos como maior, e ele se prostrou diante daquele que estava ali, reconhecendo que ele é Senhor da sua vida, e rogou-lhe a respeito da sua filha. A humildade, muito pouco a gente pode ver, uma situação como essa vai ser muito difícil de ver hoje, no meio desses homens grandes que existem por aí, mas a humildade vai à frente da honra, não é? Ou melhor, à frente da honra vai a humildade, não é? É Provérbios 17, 33, né, pastor? 15, 33. À frente da honra vai a humildade. Quer ser honrado, quer ser abençoado, seja humilde. Paulo disse lá em Filipenses 2,5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem, como homem humilhou-se a si mesmo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, para que todo joelho que está no céu, na terra ou debaixo da terra, se dobre e confesse que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Quer ser exaltado? Então se humilhe na presença de Deus. Este homem reconheceu a majestade de Deus e ele se prostrou. E Jesus disse para ele: eu vou na sua casa. E no versículo 24 diz: e foi com ele na sua casa, né? Foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Então aqui vem mais um ensino: não é porque Jesus está na sua casa que você não vai passar dificuldade, meu irmão. Não é porque você aceitou Jesus que você não vai passar dificuldade. Não é porque você aceitou Jesus que não vem sobre a tua vida aquilo que vem sobre a vida dos outros, não é? Jesus disse que ia na sua casa, mas não é por causa disso que a coisa já aconteceu. O texto diz que uma multidão estava ao seu redor. Às vezes nós temos Jesus, mas tem uma multidão. A multidão é de dívida, a multidão de enfermidade, a multidão de adversário, a multidão, eu não sei qual é a multidão que te perturba, mas tem uma multidão apertando, tentando atrapalhar a caminhada de Jairo, mas ele está caminhando com Jesus, e de repente aparece uma mulher com fluxo de sangue, e eu fico imaginando aquele homem, está lá agoniado com a filha quase morrendo, e ele está aguardando. Quando ele consegue fazer com que Jesus se mova em direção à sua casa, aparece uma irmã para ele repreender uma enfermidade, e ele começa a conversar, porque Jesus não tem pressa, não é? Porque se Jesus não pergunta, a mulher também ia embora, não ia nem falar que era ela. Ele perguntou e ela veio, aquela coisa toda, você já conhece o texto. E eu fico imaginando o Jairo, não é? Porque se aí eu estava agoniado já, não é? Se a minha mulher já tinha morrido, porque a minha mulher é mais ansiosa que eu, não é? Não sei se é todas as mulheres que são ansiosas, né? A ansiedade é e fico imaginando a agonia, porque a gente é assim, né, irmão? A gente é assim, a gente está desesperado por um assunto, e Jesus para conversar, ou seja, não dá para o senhor curar daqui a pouco, a gente precisava de ir lá, o negócio é meio sério. Pô, fique em paz, irmão. Fique em paz. Jesus não chega nem depois, e Jesus não chega antes.
Jesus chega na hora certa. Não é no teu tempo, não é no tempo que você... Não, é na hora certa. Você pode até achar que Jesus está demorando, mas Jesus não se atrasa. Não tem esse negócio de Deus escreve certo com linha torta. Não, Deus escreve certo com linha certa. Ele chega na hora que tem que chegar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Até parece às vezes que é atrasado. Chegou no 4º dia, já morreu, já está fedendo. Não, Ele chegou no tempo que era para chegar, porque o nome dEle precisava ser glorificado. Então Ele chegou no dia do milagre. Ele chegou no dia da vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O problema é que às vezes nós não estamos preparados para receber a bênção, porque Jesus está multiplicando o pão, está querendo fazer um milagre de multiplicação para encher a barriga de um monte de gente. E Ele testa o seu discípulo, fala: rapaz, vai lá e compra pão para todo mundo. Falou: ô Senhor, aonde que eu vou arrumar dinheiro para comprar pão para esse povo? Esse povo come demais, crente não bebe, não fuma para comer. Nem que eu tivesse 200 denários, onde eu vou arrumar uma padaria para comprar pão para esse povo todo? Mas a Bíblia diz lá em João 6 que Ele estava testando, porque Ele já sabia o que Ele ia fazer. Fala para o seu irmão, fala assim: não se preocupa não, Jesus já sabe o que Ele vai fazer. Você pode receber essa palavra? Não se preocupa não, Jesus já sabe o que Ele vai fazer. Ele já sabe, Ele só está testando. Mas ninguém resolveu nada, o camarada ficou agoniado, aí alguém traz um menino, que nem nome tem, ninguém sabe nem de onde veio, mas ele teve o cuidado de sair de casa, levar um bornalzinho, com pãozinho, bornalzinho, eu não sei se todo mundo sabe o que é bornal, né? Mas é uma sacolinha que a gente usava para ir caçar passarinho, e é uma sacolinha com um pãozinho, com um peixinho. E alguém, Jesus, tem aqui um menino aqui, está com uns pãozinhos aqui, uns peixinhos, mas o que é isso aqui para tanta gente, né? É pouquinho, né? Que eu tenha tão pouquinho. Mas coloca na mão de Jesus. Coloca na mão certa. Colocou na mão de Jesus. Mas olha, que coisa tremenda, tanto discípulo ali, tanta gente. Só tinha um menino que estava preparado para receber o milagre. Deus colocou isso muito forte no meu coração. Às vezes você vem para a igreja, mas vem de qualquer jeito. Vem para o pastor te ver, vem para sei lá para que você vem. Tem gente que vem para a igreja para tanta coisa. Vem para vender ovo de Páscoa, para vender rinodê, para ver os amigos. Eu não sei qual o motivo que você chegou aqui, mas só existe um motivo para a gente entrar na igreja. É para adorar, é para apresentar a nossa gratidão a Ele, é para louvar o nome dEle. Você não vem aqui para receber bênção, você vem aqui para apresentar o teu louvor, você vem aqui para trazer a tua oferta, você não vem aqui para receber, você vem para entregar. A palavra de Deus diz: ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Traz um glória, traz um aleluia, traz uma língua estranha, traz uma oferta de louvor, mas traga uma coisa e faça o teu culto a Deus, porque Deus vai operar o milagre na tua vida, mas você tem que vir preparado para receber o milagre. Quem faz o culto não é o pastor, quem faz o culto não é o pregador, quem faz o culto é você. Seu culto começa lá em casa. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já lá na sua casa, você já está se alegrando, já está louvando, já está orando, já está pedindo para Deus fazer o milagre. É lá na tua casa que começa o culto, não é? Coisa tremenda. E ele, quando Jesus está terminando de atender essa moça, chega um abençoado. Lá no versículo 35, a Bíblia diz que ele ainda estava falando. E chegou uns lá do príncipe. Era um da casa dele, do principal. Versículo 35. O Senhor não enfada mais o mestre, não incomoda mais ele, não, que a tua filha está morta. É os camaradas que gostam de trazer notícia ruim, né, irmão? É os profetas Tem os profetas que é só Jesus, não é, pastor Reginaldo?
Camarada só vê tempestade. Eu nunca vi um negócio. Tem uns irmãos que eu conheço que eles só vê demônio, só vê tempestade, só vê urucubaca. O cara põe na tua cabeça, só profetiza urucubaca, irmão. Repreende-se em nome de Jesus. Aquele que foi abençoado está debaixo da bênção de Deus. Quem vai amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Você já está debaixo de toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Você já está abençoado. Para com isso, deixa o mestre para trás aí que não adianta mais. Crente coveiro, você é crente coveiro, irmão. Vamos fazer, não pastor, bobagem, já tentaram tantas vezes, ninguém consegue ir lá não. Besteira isso aí, perda de tempo. Não, para você não, para você, faculdade para você, você está doido. Isso não é para você não, é os amigos da onça, né? Os amigos da onça. É aquela história do sapinho, né? Que eu já contei aqui uma vez a história do sapinho. O sapinho que está dentro do buraco, e está tentando pular para fora do buraco, pulava, e tinha um sapão gordo olhando. Ô, para com isso aí, meu, você não vai sair daqui não. E ele, puf, aí veio outro sapão gordo, encostou do lado dele. O que está acontecendo aí? Esse doido aí, ó, está meia hora que está pulando aí. Ele, pô, para aí, nós já tentamos, ninguém sai daqui. Ele, puf. Aí encostou outro sapão gordão, e ele, agarrou numa folhinha, agarrou no outro galinho, saiu. Aí um olhou para o outro, o que aconteceu? Aí o que tinha acabado de chegar, falou assim, é que ele é surdo. Está entendendo aí, irmão? Tem hora que você tem que ser surdo, irmão. Tem hora que você tem que ser surdo. Porque se você for dar ouvido para esse tipo de pessoa que só quer te jogar para baixo, só quer criar impedimento, só quer te desanimar, mas esse camarada, ele olha para Jesus, em vez de olhar para esse tipo de coisa, ele olha para Jesus, e Jesus dá uma palavra para ele no versículo 36, não temas, crê somente, não temas, receba esta palavra no seu coração, não temas, crê somente. É você que escolhe, ou você aceita a fé e crê, ou você aceita o medo e teme, como Pedro que deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento e começou a afundar. É você que escolhe, mas você não recebeu o espírito do medo, mas o espírito de fortaleza. Creia, porque tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você vai tomar posse da tua vitória, mas você tem que tomar posse desta palavra, creia, porque Deus, Ele é o Senhor que faz aquilo que é impossível para você fazer. Aleluia. Quem crê nisso pode dar glória para Jesus aí. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 37, que Ele não permitiu que esse povo seguisse Ele, mas somente Pedro, Tiago e João. É interessante que nem os outros apóstolos foram chamados. Irmão, tem coisa que não é para qualquer um, meu irmão. Presta atenção nisso, varão. Tem coisa que Deus revela ao teu coração, que não é para você ficar falando para qualquer um, não. Para as pessoas arrancar, querer roubar essa semente. Tem coisa que não é qualquer um que pode estar com você. Não é qualquer um que pode participar daquilo que Deus colocou como projeto na tua vida. Não é qualquer um. Jesus não permitiu que eles acompanhassem. Está aqui no texto. E no versículo 38, quando ele chega na casa deste homem, tem um monte de gente chorando. Por quê? Porque era costume, naquela época tinha as carpideiras, que eram mulheres que eram contratadas para chorar. Então eram umas viúvas lá que ficavam gritando, chorando, uivando alto, que é para escutar de longe mesmo. Isso era uma forma de demonstração de como aquela pessoa que morreu era querida. Ela fazia parte da cultura deles, isso depois que a pessoa era sepultada, então pagava essas carpideiras. Mas isso, quando Jesus chega na casa,
E diz: por que vocês estão chorando? Por causa de quê? Ela não morreu, ela só está dormindo. Eles começaram a dar risada. Então você vê que esse choro era lágrima de crocodilo, mano. É aqueles artistas que põem um óculos escuro e o cara vem entrevistar: oh, morreu, está com óculos escuros, não dá para ver o olho dele. Lágrima de crocodilo. Você percebe o desamor. Você percebe aqui que existia um desamor, uma falsidade. Por quê? Porque quando ele disse que ela não estava morta, eles começaram a dar risada. Ou seja, eles não tiveram uma alegria naquela esperança que ele estava trazendo para a vida daquele homem. Então, não era por amor que eles estavam chorando, ali era falsidade, era um choro de falsidade. O choro, o lamento ali não resolve coisa nenhuma. Aliás, é uma coisa que, um texto que o Senhor me lembrou agora, a respeito da Agar. Quando a Agar é despedida por Abraão, e a Bíblia diz que acaba a água, ela coloca o menino no lugar, e vai num tiro de flecha, e começa a chorar. E é interessante, porque o anjo aparece para Agar e diz: por que você está chorando? Não precisa chorar não. Deus já ouviu a oração do menino. Deus não ouviu o lamento. Deus não ouviu a murmuração, a reclamação, o choro. Deus ouviu a oração. O Abraão teve tempo de orar, de ensinar o menino a orar. Deus já ouviu a oração do menino. Em vez de ficar reclamando, murmurando, ore, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ora, porque Deus ele vai te dar a tua vitória, mas ore a Ele. Ore a Ele. E aí o Senhor fez o que aqui? Botou todo mundo para fora. Irmão, preste atenção no que nós estamos pregando. Eu não vim aqui para brincar de ser crente, não. Eu vim aqui, o Senhor colocou esse texto. Eu sei que é um texto muito simples, mas o Senhor está falando comigo. Colocou todo mundo para fora. Não é para qualquer um que você pode contar a tua bênção. Eles riram quando Jesus disse que aquela moça não estava morta. Tem gente que ri, tem gente que zomba. Então ele colocou todo mundo para fora e chegou naquela menina, só ele, os pais e aqueles que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Pegou naquela menina, Talita cumi. Jesus é tão maravilhoso, que a língua que eles falavam era o aramaico. Então ele falou numa língua que a menina ia entender. Talita cumi. Menina, levanta. E ela se levantou. Irmão, quando Deus vai fazer o milagre, Ele fala de uma forma tão clara. Quando é Deus, que tem tanta gente correndo atrás de profeta, atrás de profetado, atrás de revelamento. Eu não sou contra revelamento não, mas é tanta gente correndo de um lado para o outro atrás de profeta. Mas quando Deus fala de forma clara. Ele fala o nome, o endereço, aqui vai, né? Jonas, filho de Amitai, levanta, sobe até Nínive, prega contra. Ele fala de uma maneira que você entende. Ele se preocupa em falar de uma maneira que você entende. Ele falou na língua dela, pegou na mão dela e disse: menina, levanta. E ela se levantou. E todo mundo se espantou e ficou com a boca aberta. Eu quero profetizar isso sobre a minha vida e sobre a tua vida, através desta palavra. O teu sonho, o teu projeto, ele não morreu, ele está só adormecido, mas Jesus, ele dá uma ordem hoje, para que ele se levante. Se você crê, meu irmão, o teu projeto, o teu sonho, ele vai se levantar hoje, ele vai acontecer hoje, e muita gente vai ficar com a boca aberta, e vai glorificar, e saber que Deus foi quem falou, e foi Deus quem fez, porque Ele é Senhor. E se você crê, levanta a sua mão, e glorifica o nome de Jesus, e tome posse da tua bênção.